Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pode Aprovar. O podcast que tem como principal objetivo te acompanhar nessa jornada até a sua aprovação em medicina. No episódio de hoje, a gente vai falar o que nós aprendemos depois de conviver com mais de 2.300 vestibulandos. Não é pouca gente, é vestibulando pra caramba. E hoje, eu sou Isabel Forquim e todos os dias estarei aqui com vocês todos os episódios. Também conhecida como Bel, vou estar guiando aqui como host do podcast, mas tem outra pessoa que vai estar aqui com a gente também. Gabriel Madeira, que é fundador de um método que formou vestibulandos de alto nível e continua formando até hoje, o Pilares que Aprova. Gabriel, por favor, se apresente para o nosso público. Olá, meu nome é Gabriel Madeira, eu estarei aqui com vocês também neste podcast, nesse nosso novo programa, iniciativa, projeto, justamente com a ideia de que você possa, a gente brinca que você não pode perder tempo, você tem que escutar podcast, ou seja, durante vários momentos do dia a pessoa está fazendo qualquer coisa, lavando uma louça, indo para o cursinho, voltando da escola, e ela poderia estar aproveitando esse momento para aprender, né, para continuar evoluindo até nestes momentos, digamos, perdidos, evoluindo rumo à aprovação de medicina dela. Então, especialmente nesse episódio piloto, gostei do nome, Pode Aprovar. A gente pensou bastante no nome, porque assim, PQA é o Pilares que Aprovam, que é o nosso treinamento que a gente fundou. E aí a gente pensou, pô, PQA, podcast que aprova. Mas a gente deixou Pode Aprovar. Então, neste episódio especificamente, a gente vai comentar sobre o que aprendemos, né, grandes ensinamentos, como episódio piloto, após conviver com muitos vestibulandos. E eu posso dizer que há quase 5 anos vivendo vestibular e cheirando vestibular, desde o momento que acorda até o momento que vai dormir. Ele sempre comenta isso, que ele acorda pensando no vestibular, ele vai dormir pensando no vestibular e o dia inteiro. Sem ser vestibulando, né? Sem ser vestibulando. Então, é isso e mais pra frente a gente vai falar mais sobre o Pilares, que é uma parte muito importante do treinamento e também o motivo da gente ter aprendido tanto a respeito de vestibulares e vestibulandos. Mas podemos falar um pouco sobre... Vamos começar pelo começo, né? Como que o Pilares surgiu? Como que o Gabriel Madeira, que é o fundador, caiu no mundo dos vestibulares? Eu caí mesmo. Porque... Não consegui levantar até hoje. Tá lá até hoje. Eu posso falar que eu entrei caindo mesmo, porque eu entrei não passando. Então, eu de fato entrei caindo no negócio, porque quando eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, eu tinha um ímpeto muito grande de, pô, quero passar numa federal. Não era nem medicina, era direito. E direito não era um curso tão concorrido, embora todo mundo, pô, direito, medicina, engenharia e tudo mais. É tipo, a tríade. Pô, são cursos antiguíssimos, né? Sim. Mas eu era um ótimo aluno. Ótimo aluno não em termos de comportamento. Tá. Né? Tem muitas histórias que a gente pode contar nos futuros episódios. Mas em termos de notas, eu tava com os meus boletins esses tempos, assim, coisa de, pô, fechar o ano com 9,4 em física, por exemplo. Então, porra, eu não vou... Eu não gosto daquele povo que começa com aqueles miguezos do tipo assim, eu era o pior aluno da escola e eu passei em medicina. Eu reprovei... A mentira deslavada. Tipo, você pensa no pior aluno da tua sala, você acha que ele passaria em medicina? Saindo direto da escola, acho complicado. Não, é porque é Miguel, o cara já tinha um leve conhecimento. Porque aquela pessoa que reprova, que tira zero, ela já nem cogita passar em medicina. Então quase sempre é Miguel. O povo faz para criar uma historinha bonita e tal. Pra chamar atenção. Então, assim, óbvio, não necessariamente você precisa ser extremamente inteligente, você não precisa ter tido notas brilhantes na escola pra passar em medicina. Mas, porra, você também ser o cara que tirava 2, 3, vou ser honesto em falar que a trajetória é muito mais complicada. Porque se é difícil pra pessoa, pra menina que tinha os cadernos todos completos, tirava 8 e 9, imagina pro cidadão que tirava 2. Verdade. eu acho que eu era meio que essa pessoa que tinha os caderninhos organizados. Então, pô, se já era difícil pra essa galera, imagina pra uma pessoa que começa com aquelas histórias de eu era o pior aluno da sala. É mentira isso aí. A galera que já tem dificuldade de aprender os conteúdos e tal. Então.
Acontece que esse tal de vestibular me catou, me fez ficar meio viciado no negócio, porque justamente eu entrei caindo. Eu tirava ótimas notas e tal, cheguei na prova do primeiro vestibular que eu fiz, foi o vestibular da UFPR, Federal do Paraná. Naquele ano eu tinha feito Federal do Paraná, Enem e UFSC, no meu terceiro ano do ensino médio. Eu nunca liguei pra vestibular, embora eu tivesse ótimas notas, e a primeira prova que eu fiz eu fui... Haha, tal, vou dar bala nisso. Sou o melhor aluno, fui Porra! super bem. Vou detonar esse negócio. Eu tive o mesmo sentimento quando eu fui fazer o Enem. É. Levei um tombo também, mas enfim, Aí continua. eu errei até a questão de MMC. Ih, conteúdo do sexto ano. Era uma questão extremamente besta, de tipo, tinha umas folhas que eram de um tamanho, e aí tinha uma outra folha que era de outro tamanho, e era quantas unidades você precisava de cada uma, né? No caso, um mínimo, um múltiplo comum, pra Sim. elas fecharem, tipo, porque uma era Uma assim linha. e outra era assim. Aí tinha que fechar a quantidade de folhas. Eu errei lembro aquela dessa questão. Eu errei. E aí eu errei um monte de outras questões extremamente bestas. E aquilo lá me deixou extremamente intrigado. Uhum. Como? Aí eu tirei pra... Aí aquela gana de, porra, tiro boas notas e tal, me pegou pra... de fato, entender esse negócio. E eu passei um ano como se fosse... O meu foco já nem era mais tanto... Eu já nem tinha tanto ímpeto quando eu estudei pro vestibular de ser advogado ou alguma coisa assim. Sabia? Uhum. Quando eu estudei mais o outro ano, eu já... Pra mim, a obstinação, a obsessão era muito maior em Dizer que você passou, assim. desenvolver De um superar. mistério. Uhum. Como se fosse eu superar aquilo lá, do que de fato ser advogado, por exemplo. A briga era pessoal com a prova ali, É, com o que você passou. A briga era pessoal por, tipo, entender aquele negócio, sacar qual era do tal do vestibular. Uhum. E saquei. Um ano depois, aí, porra, eu estudei um monte. Não apenas eu estudei o conteúdo, mas eu estudei, como é que funcionava o negócio. Eu ficava obcecado por, como é que você aprende? Tá, mas eu lembro que na escola, eu tinha um professor de biologia que até ele foi interessante nesse sentido, porque eu tinha um professor de biologia meio, tipo, loucão, assim, e falava as verdades, tipo, como a gente fala, porra, você que estuda por resuminho, você tá meio na merda lá, assim, e tal. E ele falava isso. Então eu já comecei o negócio meio que um 10zinho à frente, digamos. Eu nunca fui aquela pessoa que começou tanto no resumo colorido, embora ainda tinha várias coisas que eu fazia super errado. Eu começava a querer entender como é que funcionava o negócio. Como é que eu vou aprender mesmo? Como é que eu vou aprender melhor? Foi aí que eu tava entendendo que, não adianta só, digamos, você fazer um monte de questões porque você esquecia tudo. E eu sofri com isso, inclusive, quando eu estudei no meu terceirão, porque, digamos, esse professor falava, não, questões, galera, questões e tal. Eu dei tantas aulas, dei tantos anos de aula em cursinho e a guria que faz o resuminho não passa. Ele falava pra gente, a gente já ficava, tipo, tá, sacamos o negócio. Só que, por exemplo, hoje em dia já é muito comum isso. Porque hoje em dia várias pessoas já têm essa coragem de falar o que ele fala, digamos. Agora, eu, no meu finalzinho de terceiro ano, fazia questão pra caramba e esqueci tudo depois, quando eu comecei a estudar. Porque no final do ano eu estudei. Sim. E com o decorrer do tempo, seu cérebro vai só esquecendo, né? Eu já nem lembrava mais. Então, naquele ano de vestibular, eu foquei em entender também como todo o negócio funcionava, como que o seu cérebro aprende. Eu virei um investigador de toda a questão, meio que obcecado mesmo por esse mundo de vestibular. E, no final do ano, eu consegui a materialização disso, né? Eu passei, na época, como eu prestei para Direito, na UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, eu passei em primeiro lugar de Direito na primeira fase. Talvez você nem soubesse disso. Não, acho que você nunca me contou. Você me contou que passou na UFSC, que é de Santa Catarina. Não, na UEL. Na UEL? Mas eu nem fui fazer a segunda fase, porque eu não ligava mais. Mas eu passei em primeiro lugar na primeira fase. Ô, louco. Tipo, um monte de gente nem sabe, mas eu passei em primeiro lugar na UEL, na primeira fase. Daí na UFPR eu passei em primeiro lugar também. E aí passei em primeiro lugar na segunda fase também, o que daria, tipo, o que deu o primeiro lugar de Direito e tal. Mas aí eu passei na UDESC também, Medicina Veterinária, porque eu prestei só por prestar. E depois, há um tempo atrás que eu fiz o Enem, eu errei 2 de matemática. Só, na prova toda, caderno todo de matemática. A meta era gabaritar matemática.
Eu lembro disso. Então, digamos, deu pra entender, eu acho, como o sistema funcionava, Como sabe? você caiu nesse mundo e tá aí até hoje e dominou por completo. Porque eu percebi que, querendo ou não, tipo... foi uma área que eu encontrei um domínio que pouquíssima gente tem, sabe? Uhum. E, querendo ou não, quando você pega... Eu sempre comento que, tipo, pessoas extremamente dedicadas pra passar em medicina... Eu falo, cara, eu quero que essas pessoas dominem o que eu dominei. Por quê? É como se eu tivesse focado em entender o sistema sem querer usufruir dele, Uhum. saca? Eu Sim. não sonho em ser médico, por exemplo. Só que eu sei que tem um monte de gente que sonha. Sim. Tipo, sonho mesmo. Uhum. E essa pessoa, porra, acorda às 5 da manhã pra ir estudar, essa pessoa se mata de estudar e eu fico, cara, eu quero que essa pessoa domine o que eu dominei, porque é como se eu tivesse dominado, mas eu não preciso, porra, sabe? Eu imagino. Eu não preciso. Uhum. Eu não... Não é o seu sonho, não é a sua ambição querer estudar pra ser médico. Não é. Uhum. Então eu fico... Porque quando você pega outros cursos, eu acho que, querendo ou não, a pessoa com o mínimo de dedicação, ela passa. Uhum. Agora, meio que não importa muito como é que ela vai estudar, o que ela vai fazer, ela vai dar um jeito de passar na raça. Na medicina é o único negócio que não adianta. Se você tiver muita raça, muita dedicação, ainda assim... Pode faltar algo. Quase sempre falta algo. Quase sempre falta. Porque é tão concorrido que... Às vezes uma coisinha mais que ela precisava fazer acaba decidindo se ela vai ser aprovada ou não. É exatamente isso. É exatamente isso. E uma coisa que eu achei curiosa que você comentou é que, às vezes, bons alunos, que você era um aluno que tirava boas notas e as pessoas que são realmente dedicadas, que querem passar em medicina, acabam não passando. Isso é uma coisa que parece meio controversa se a gente for pensar, né? Tipo, você é um bom aluno, que os professores falam, nossa, você passa em qualquer vestibular, mas você chega lá e simplesmente recebe um não. Por que você acha que isso acontece? Nossa, várias coisas. Eu poderia elencar, assim, quase que o primeiro ponto é que na escola meio que você tá competindo. É como se fosse assim, ó. Você tem uma ilusão de competição ali. Porque, na verdade, o povo da escola é um monte de galera que não estuda muita coisa. E aí é como se você estivesse competindo com... Digamos que você é um atleta e você vai lá numa competição com criança, por exemplo. Você vai detonar um negócio. Só que quando você chega no outro nível, complica a vida. Quando chega com pessoas mais ou menos no mesmo nível que você ali. Assim, ó. É fácil ser bom num ambiente onde só tem gente medíocre. Não medíocre no sentido ruim da palavra, mas medíocre no sentido média. E a média é a média que, porra, cinemática é horrível, combinatória, meu Deus do céu, eletrostática é uma desgraça, eletromagnetismo nem me fale, não sei mais o que. E aí você tá nesta média lá e você se ilude porque você está um pouco acima ali. Só que aquela ali não é o parâmetro que você tem que estar olhando. O parâmetro que você tem que estar olhando é a concorrência que de fato quer passar em medicina. Então, às vezes tem pessoas que se dão muito bem na escola num lugar que é fácil. Porque é fácil ser bom na escola. Entendeu? É fácil você talvez ser o melhor aluno da sala. Quando metade da sala só pensa na viagem para Porto Seguro. Eu era parte dessa metade da sala que pensava na viagem para Porto Seguro. Não tava nem ligando pra vestibular. Então, é fácil assim. E a pessoa se ilude. Daí nessa ilusão, digamos, falta também muita maturidade. A pessoa da escola é novinha, ela precisa ter um ganho de maturidade muito grande ainda. A pessoa do terceiro ano, por exemplo, é a pessoa que se desespera quando não passa em medicina no terceiro ano, pensando que a vida dela vai acabar. E, tipo, ela tem 17 anos. A gente nem quer que ela entre na faculdade nesse momento ali, umas horas. Quando você chega na conclusão de que você percebe a realidade que a faculdade de medicina, muita gente comenta o quão difícil é lá dentro. E aí você pega aquela pessoa que tá sofrendo por não ter passado no vestibular. Imagina
quanto que ela vai sofrer dentro da faculdade, com ansiedade, com várias coisas. Então falta muita maturidade também. A pessoa tem que, faz parte ali do processo ela adquirindo essa maturidade, fora todo, obviamente, o ponto de como que ela está estudando, porque para ir bem na prova da escola, você está indo bem numa prova, que você estuda o conteúdo uma semana, na outra semana é a prova. Estuda num dia, a prova amanhã. É muito fácil. Sim. Entende? Então, porra, a professora... Eu lembro que eu tinha uma professora na escola, por exemplo, que mandava a gente grifar os negócios na aula, na apostila. E você podia olhar a prova depois, era só o que ela mesma mandou grifar. Sim. Entendeu? Uhum. Então, você ir muito bem nessa parte não é tão difícil. E o vestibular é muito mais difícil. Então gera essa ilusão, essa quebra de expectativa. Uhum. E por isso que muitas pessoas que são consideradas bons alunos, às vezes até a pessoa tá escutando a gente aqui e pensa, poxa vida, eu era tão bom, eu fazia tudo que os professores mandavam, mas continua batendo na trave no vestibular de medicina. E se você pudesse dizer alguma coisa, tipo, a mudança que um bom aluno precisa para se tornar um aprovado, para se tornar não um bom aluno, mas um ótimo vestibulando que é um aprovado. O que acha que precisa virar, assim? Que a concorrência é muito mais difícil. É que assim, ó. Existe uma... Quando você tá, digamos, o teu nível de parâmetro é a escola, você tem que entender que o nível de parâmetro do vestibular tá muito mais acima. Então você não pode se iludir com aquele nível de parâmetro. Que Voou alguma clips. coisa. Só nessa... Por exemplo, eu poderia falar... comece a focar em simulados e o TVA do simulado, digamos, que seria a correção. Não, porra, mas isso seria um ponto, e aí teria vários outros. O fundamento da coisa é você entender. Qual é o fundamento? O fundamento que origina todas as outras ramificações para aquilo de, pô, a pessoa que foi bem na escola, mas não conseguiu passar no vestibular de medicina. O fundamento de tudo é ela entender que é muito mais difícil e que ela não pode se iludir com o desempenho na escola. Óbvio, ela tem que estar contente, ela não tem que pensar assim, ah, meu Deus, então tudo que eu fiz na escola foi perdido. Não, pô, se tá difícil pra ti, imagina pra quem não era, entendeu? Então, você já tá com meio caminho andado, mas se você não entender que o vestibular é muito mais difícil, você não vai se mexer pra falar, pera, mas será que eu tô fazendo alguma coisa diferente no meu estudo? Pera, será que eu não estou bitolando com muitas coisas? Pera, será que eu não preciso trabalhar o meu emocional aqui, porque se acontece qualquer coisinha, eu me desespero de ansiedade? Então, pô, o fundamento da coisa é entender que o vestibular de medicina é muito mais difícil que a escola e que a concorrência é muito mais acirrada. Mas... A concorrência é muito mais qualificada, digamos. Falando de concorrência por concorrentes em si, os concorrentes são mais qualificados. Quando ela entende este fundamento, isso já faz com que ela queira se mexer para que ela fale, pô, então quer dizer que eu preciso fazer mais. E eu vou fazer mais. Porque se a pessoa já era dedicada e boa na escola, é porque ela tinha uma dedicação de querer passar em medicina desde cedo. Isso acontece muito. Então é aquela pessoa vidrada por estudar, aquela pessoa que, pô, gosta de estudar, aquela pessoa que estudar pra ela não é um fardo. É a pessoa meio nerdola da sala. Não a nerdola da sala, mas a pessoa... E não tratando como um termo pejorativo, mas aquela pessoa que era querida do professor. Uhum. A pessoa querida do professor. Então essa pessoa, pra ela, o estudar não é um fardo. Então, pô... Entenda que vai ser mais difícil, encare isso como uma realidade, e já que você tem esse histórico, esse background de dedicação pelo estudo, intensifique isso, mas ao mesmo tempo, intensifique isso não focando tanto em aumentar a quantidade, mas muito mais a forma como se tem feito. Porque provavelmente essa pessoa já tem quantidade. Ela já tem. Afinal, ela não seria dedicada se não tivesse. Uhum. E uma coisa que você comentou que eu achei bem legal é que você tinha um professor e ele falava sempre que quem faz resuminho não passa. Mas daí a maioria das pessoas que vivem nesse mundo de vestibular hoje em dia fala, mas resuminho realmente não passa. Mas eu faço estudo por questões, porque estudo por questões é o que dá certo. Mas você também falou que só as questões também não adiantam, então... O que é o ideal? Estudo por questão, resuminho, o que você acha? O ideal é fazer o básico bem feito. Básico bem feito. O que seria o básico bem feito? O básico bem feito é você dominar os conteúdos do ensino médio. Tá. Como? Ó, toda vez que a pessoa vai nessa ideia de a técnica do estudo por questões, a técnica do mapa mental, a técnica do flashcard, tá errado. Ela não tinha que estar focando em técnica. Porra, a pessoa precisa entender que, digamos, você... entender combinatória
indo lá no princípio fundamental da contagem, depois aprendendo permutação, combinação, arranjo, é muito mais fácil quando você tem o fundamento da coisa. E a pessoa não consegue entender quando ela fica bitolando com técnica, porque aí aparece o reelzinho que fala assim, aí é só uma música e uma pessoa estudando assim, 5 técnicas de estudo, aí vai aparecendo as frases assim pra pessoa, faça flashcards, faça questões, faça não sei o quê. Porra, para de focar na pontinha lá do alto e foca no fundamento de tudo. Qual é o fundamento de tudo? E qualquer técnica tem que obedecer a este fundamento. O fundamento, o básico bem feito, é a pessoa ter um extensivo claro, um extensivo muito bem aprofundado. O extensivo Extensivos são os conteúdos do ensino médio. Beleza. Pensa comigo. Qualquer vestibular cobra conteúdo do ensino médio. Sim, é a premissa de todos. Né? Isso é um vestibular. O vestibular, ele tem uma parte geral, que são os conteúdos do ensino médio, e tem uma parte específica. Sim, que varia de prova para prova. Que varia de prova para prova. Então, digamos, a prova da FPR vai cobrar obras literárias, diferente da prova da FUVEST, muito diferente do Enem, que nem vai cobrar obras literárias. A redação da FUVEST vai ser um pouco diferente da redação do Enem, que vai ser diferente da redação da UFSC, que vai ser... Então, cada vestibular tem uma parte específica dele, mas que não corresponde a, digamos... A identidade do vestibular, digamos assim. Mas que não corresponde a grande parte da prova, mas a grande parte da prova é conteúdo do ensino médio. A base é a mesma. É. O básico bem feito. Ou seja, o fundamento de tudo é você aprender os conteúdos de um extensivo. Extensivo seria, digamos, quando você pega um cursinho extensivo, né? Acho que qualquer pessoa que já entrou nesse mundo de vestibular já deve ter ouvido o termo extensivo. Extensivo significa uma preparação extensa. É uma preparação de mais ou menos 8, 10 meses, porque o cursinho nunca é tipo de janeiro a janeiro, né? O que daria um ano. Mas seriam 8, 10 meses, resumindo, entre aspas, ou melhor, comprimindo todos os 3 anos de conteúdo do ensino médio. Ou seja... Seria dominar esses conteúdos do extensivo. Dominar. E tudo que entra de, por exemplo, falar em questões, falar em flashcard, falar em resumo, falar em mapa mental, falar em qualquer coisa, tá entrando como um objetivo do quê? De obedecer a um princípio. O princípio é você tem que dominar todos os conteúdos do ensino médio. Agora, um exemplo disso, né? Quando a gente fala de que, focar em estudo por questões, focar só em questões torna uma preparação rasa. Dentro do Pilares, a gente tem um grupo, que é um grupo de elite. É como se fosse assim, eu penso em conjuntos. Sabe o número 3? O número 3 ele é o número natural. Sim. Mas ele também é o número inteiro. Porque todo número natural tá dentro do conjunto dos inteiros. Entendeu? Sim. Então eu falo que tem o Pilares que aprovam, que é o conjunto total, e dentro do Pilares que aprovam tem um conjunto de alunos, conjunto mais específico chamado Elite. Com a Elite, no mês de julho, a gente passou um desafio para eles. O Pilares, como um todo, é sempre focado nessa ideia de desafio, para que a pessoa tenha foco, para que a pessoa renda pra caramba, sabe? Pra pôr em prática o que ela aprende no método. Exato. Então, com a galera da Elite, a gente fez um desafio no mês de julho agora, muito massa. A gente colocou para eles fazerem interligações de conteúdos. A gente chamou de interligações de Elite. Não tem nada a ver com questões, por exemplo. A galera quando fala, questões, tem gente que faz 200 questões por dia. Loucura! Eu falo que são os viciadinhos em estuda.com. Porque a única coisa que a pessoa faz é questões. Ela tá ali com uma venda e ela não abre o horizonte dela pra olhar do alto e falar, pera, mas o que eu tenho que fazer é dominar muito bem os conteúdos do ensino médio. Então, se eu estiver só aqui, eu tô reduzido, eu tô restringindo, limitando a minha preparação a apenas isso, questões. E com a galera da Elite, por exemplo, essa ideia de interligações, eram eles pegarem conteúdos, digamos, lá em física, você tem uma fórmula no movimento uniformemente variado, que é S igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Isso. Sabe como que é uma função de segundo grau, Bel? É exatamente a mesma estrutura. Y igual a AX ao quadrado mais BX mais C. Mais C. Se alguém estiver escutando, pegar e escrever num papelzinho, a ordem da batata não altera o gosto da maionese. Sim. Se você pegar o S igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2 e só, em vez de falar dessa forma, falar S igual a AT ao quadrado sobre 2 mais VOT mais S0, você vai ver que o S0 sobra lá como termo independente, que o tempo é como se fosse o X, a variável, e a posição, o S, é o Y. É a mesma coisa. É a mesma coisa.
física e matemática. Se a pessoa passar 20 minutos estudando isso, talvez seja muito mais produtivo do que 20 minutos fazendo questões. Uhum. Essas interligações. Porque a pessoa entre só consegue conteúdos. fazer, porque a pessoa só consegue fazer isso se ela tiver dominado muito bem o conteúdo. E as questões, o problema delas, gente, questões são importantes pra caramba. Porra, não tô falando que você não deve fazer questões. O que eu tô falando é que você tem que entender que no final das contas, pra várias pessoas, resolver exercícios é basicamente achar uma resposta certa dentre 5 alternativas. O que convenhamos, se eu fechar os olhos e marcar, se eu não botar em algum outro ponto da folha, eu tenho 20% de acertar. Agora, você não consegue, por exemplo, reparar que S igual a S0 mais VAT mais AT ao quadrado sobre 2 é igual a Y igual a X ao quadrado mais BX mais C, fechando o olho e marcando. Aí você tem que aprender mesmo. Aí você tem que dominar de verdade. Ou seja, várias vezes as pessoas só pegam as questões para dar o check lá e não percebem que elas entraram num modo robotizado de todo mundo tá falando de estudar por questões, então por quê? Porque ela não enxergou o fundamento ainda. Qualquer coisa na vida, se você não enxerga o fundamento, se você não olha do alto, tudo fica mais difícil. Toda vez que você entende o fundamento de qualquer coisa, toda vez que você quer falar algo legal de alta performance ou qualquer coisa assim, você fala assim, tem um jogador de basquete, não lembro que era um jogador de basquete, mas... O Kobe Bryant. O Kobe Bryant, o Michael Jordan, não sei o Michael que, o Michael LeBron Phelps, James. o Michael Phelps é da natação. Eita. Mas ele falava assim, quando tudo tá complicado, volte aos fundamentos, ou quando tudo tá complicado, treine os fundamentos. Aí tem aquelas fotos do Instagram com o cara em preto e branco, assim, e a frase do lado. Aquela coisa bem motivacional de esporte, assim. Então, o fundamento é sempre o mais importante, e o povo não foca no fundamento. Então, digamos... Por exemplo, se você quer aprender português, primeiro você tem que aprender o alfabeto, né? Porque não adianta você tentar aprender a ler se você não souber o alfabeto. Tipo isso. Mas nessa ideia de conteúdos, na verdade o que acontece é que muita coisa parte de um princípio. E aí o princípio origina, é como se você estivesse querendo decorar, digamos que você tivesse uma árvore e tem vários galhos, assim, sabe? Uhum. E cada galho tem uma letra. Só que lá na raiz tem, tipo, a fórmula que origina cada letra. Digamos, se o galho estiver bem à esquerda, a letra vai ser B. Se o galho estiver bem à direita, a letra vai ser J. E daí vai indo gradualmente de B até J em cada galho que tiver entre eles. Uhum. Um exemplo. Sim, Saca? entendi. Você entendeu o fundamento lá. Aham. E tem uma pessoa que vai olhar as letras e vai querer ficar decorando elas. Entendeu? O que era mais fácil? Aprender o fundamento. E isso, para conteúdos, é fora da curva. Quando você foca no fundamento, você voa. Tem uma visão mais ampla de tudo. É. Você não só, por exemplo, na hora de decorar uma fórmula, você não decora a fórmula, você realmente entende ela. Entende o que tá acontecendo ali. Porque até outra pergunta que eu queria fazer, qual é a área, assim, dos conteúdos que os vestibulandos mais sofrem? Eu acho que eu já sei a resposta, mas... É exatas? Que tem... É exatas. E eu diria que é justamente por conta disso. Porque é muita coisa, é muito conteúdo diferente que o povo só não percebe que é a mesma coisa. Ou seja, a galera quer aprender todos os galhos em vez de ir lá na origem, em vez de ir no fundamento. Então parece complicado, parece que o conteúdo é infinito. Uhum. Parece que a pessoa só não vai conseguir decorar tudo. Ela esquece fórmula, ela esquece não sei o quê. Quando muitas vezes a própria fórmula, digamos, era deduzível ali na hora. Ela conseguiria deduzir. É uma coisa que você fala bastante no Pilares. Principalmente porque às vezes eu acompanho umas mentorias assim. Uma dele antes ele explicar a fórmula em si, tipo, passar a fórmula pra galera, igual a gente chega na escola, por exemplo, o professor chega e coloca AX ao quadrado mais... nananana, e a gente, beleza, vamos repetir, vamos copiar no caderno. Mas a gente não entende o que tá escrito ali. Pra gente é um monte de letra aleatória porque não sabemos o fundamento. Aí chega na hora de... Mas é importante comentar que o Pilares não é um curso exato. Tipo, quando acontece isso, é por eu estar mostrando, digamos, a pessoa fala, pô, tô com dificuldade em tal conteúdo. Eu falo, tá, calma, mas como que você entendeu o conteúdo? E aí eu falo, não, calma, tenta entender por essa maneira. Pra ficar claro e a pessoa não pensar, o Pilares é um curso de exatas, alguma coisa assim. O Pilares é um método para criar... É um treinamento para vestibulantes de medicina. Vestibulandos de alto nível. Principalmente no curso de medicina, que é uma preparação que
é a mais complicada, querendo ou não. Então, eu queria te perguntar, a gente chegou nessa parte de, da mentira que o estudo por questões é o único que funciona. Tem outra coisa que as pessoas tomam como verdade na preparação de medicina, mas você fala, não, isso aí não tá certo. Uma coisa que todo mundo pensa que é certo, que é isso, mas você diz, não, tá errado o negócio aí. Depois de conviver com 2.300 vestibulandos, o que você acha? Caraca, tem muita coisa, pô. Você pode falar o que você quiser, hein? Nossa, pontos que o povo toma como verdade. Isso, aquelas verdades absolutas que não são absolutas, assim. Que você passou depois de tantos anos, assim, convivendo com vestibulantes. Eu poderia elencar várias. Várias. Talvez que o simulado é mega importante. Opa, como assim o simulado? Na verdade, o mais importante ainda do que o simulado seria, digamos, a correção dele. O simulado, igual a gente sempre fala, acaba sendo tipo um diagnóstico, né? Uhum. Eu diria, como um exemplo agora, a gente tá chegando na reta final. O povo pensa que a pessoa aprovada em medicina rendeu o ano inteiro. Que teve uma preparação, tipo, sem falhas, assim. Ela desde rendeu o pra início. caramba na reta final. Uhum. Isso é verdade. Mas o ano inteiro nem sempre. Então ela rendeu pra caramba na reta final. Esse seria um exemplo. Tipo, a pessoa pensa que a preparação do aprovado sempre foi perfeita. Que ele não teve problema e tudo mais. Que, na verdade, pode ter sido mais exponencial essa preparação, né? Tipo, no final, teve uma subida absurda. Sei lá, o que acontece na reta final. O que você acha que acontece na reta final? É que porque o deixa povo tudo- começa a desistir. Tipo assim, ó, não desistir de estudar. A pessoa continua estudando. Mas ela continua estudando pensando no ano que vem. Ela já começa a pensar assim, eita, mas acho que talvez no ano que vem, se eu precisar de mais um ano tá tudo certo. Ela diminui o ritmo, enquanto o aprovado intensifica. A pessoa, caraca, isso é muito contra-intuitivo. Mas chega nesse momento do ano, a pessoa começa a pensar assim, poxa, que não vai dar. Eu não tô muito confiante, nossa, já vacilei pra caramba e tal. E pensando bem, tipo, como é meu sonho, se eu precisar estudar mais um ano, tá tudo certo. Então eu vou estudar, mas eu vou saber que, se eu for ano que vem, tá tranquilo. Ela diminui o ritmo. Nem vai compensar. Pô, eu não vou passar. E ela começa a ir dando pra trás. Quando na verdade ela deveria pular de cabeça. Medicina é sempre construção de diferencial. Qualquer competição é uma construção de diferencial. Você tem que ter um diferencial. Ou seja, digamos que na reta final, o diferencial é você render como nunca. Enquanto grande parte faz o oposto. Faz sentido. Entendeu? Tipo, a pessoa começa já... Ela se auto-engana quando ela começa nessa ideia de, não, mas ano que vem... E aí no ano que vem ela faz a mesma coisa. Chega nesse momento do ano e ela começa a desandar. Começa com essa história de perfeccionismo, talvez. Aquele perfeccionismo de, se não foi... O meu ano não foi bom, eu vou... Na reta final não vai ser também. Talvez. Essa ideia que as pessoas têm. E uma coisa que você gostaria que todo vestibulando de medicina pudesse pensar, assim, tipo, no dia a dia deles, como que deveria ser uma rotina perfeita para um vestibulando de medicina? Calma. Perguntou antes o lance da verdade. Exatas não se aprende por fórmula, se aprende por história. Gente, ele gosta muito de exatas. Eu vou deixar bem claro que eu acho que é um dos conteúdos que o Madeira mais gosta. Exatas não se aprende por fórmula, se aprende por história. E também entra naquela história dos fundamentos que você falou, né? Tipo, histórias baseadas nos fundamentos. Teria isso também. Tá, você perguntou da rotina. Isso, a rotina perfeita, assim. Eu sei que também você tem um quadro que você entrevista aprovados em medicina, investigando aprovados, que também vai ser postado aqui nesse canal. Mas eu queria falar contigo, qual é a rotina dessas pessoas? Que quase todos que eu já entrevistei treinavam.
Tinha Iam uma pra rotina academia? de atividade física. Não necessariamente, mas rotina de atividade física. Entendi. Quase todos. Raras exceções também tinham uma ideia de trocar o dia pela noite ou de acordar 10 horas da manhã e estudar até as 2 da manhã. Quase todos curtiam muito mais a ideia de você dormir cedo, de você acordar cedo. Eu posso falar também que quase todos tinham momentos na rotina, digamos, que faziam eles se sentir bem. Então a pessoa sempre fala sobre o momento que ela tinha de passar um tempo com a família durante o dia, sobre o momento que existia ali algum espaço para que ela pudesse esquecer assim, o estudo. Que é uma coisa que a galera realmente tem muito... Se complica às vezes, que é o descanso. Se eu tô descansando, entre aspas, um descanso que, por exemplo, ela tá com a família dela, que é um momento que faz bem, ela acaba simplesmente renegando isso, mas acaba fazendo mais mal do que bem, muitas das vezes, não. É bem por aí. É a parte do descanso. E o que, pra você, o que é o descanso, assim, pra um vestibulando que tá com a cabeça explodindo de conteúdo, de fórmula, o que é o descanso, assim, pra ele pôr as coisas em ordem novamente? Tá, não é descanso do tipo você ficar o dia inteiro no celular ou você ficar o dia inteiro... Sabe aquela ideia de você ir lá no mercado, comprar salgadinho, comprar chocolate, comprar pizza de caixinha, selecionar 2 temporadas de alguma série? Aquilo não é descanso. Embora seja muito bom. Embora... Falou em pizza de caixinha, eu já começo a salivar, assim. Mas... A ideia é que, na verdade, ela tenha momentos em que ela tá livre de preocupações. E, porra, a pessoa vai lá e pega o celular, é muita informação. O objetivo é que sejam momentos onde não tenha tanta informação vindo. Por quê? Porra, o vestibulando de medicina, ele passa o dia inteiro absorvendo informações. Sim. Porque ele começa o dia estudando em biologia, respiração celular e termina o dia estudando em física, magnetismo. Então, passando, inclusive, nesse meio tempo por cruzadas, ao mesmo tempo que ele passou por regras de crase, então ele passa o dia inteiro absorvendo informações. Nesse momento, a pessoa que está vendo isso daqui, seja por um corte, seja escutando pelo Spotify, pelo YouTubas, ela também está absorvendo um monte de informação. Então ela não para quase nunca De receber informação. Ela não tem momentos onde ela vai ir na praça, ir no parque. Porra, e faz bem demais, né? Sair um pouco, talvez às vezes no quintal de casa, passear com o cachorro, brincar com os cachorros. Tipo, ela fazer alguma coisa que ela não vai levar o celular dela. Esses dias o João, que fundou o Pilares junto com a gente, eu achei muito engraçado. Que ele me mandou uma mensagem. Ele mandou uma mensagem no nosso grupo, era alguma coisa do tipo... Ele fala o jeito dele assim, manos, eu fui pra academia sem celular, velho, e ó, é o sonho. Você falando, eu tô imaginando ele falando. Ele fala desse jeito, e aí ele contando assim, gurizada, façam aí, é o sonho mesmo, porque eu fiz e nossa, fazia tempo que eu não ficava sem o celular ali de preocupação. Então a pessoa não tem esses momentos. Digamos que isso não seria nem descanso, pô. Ela tá produzindo, na verdade. Tá fazendo o cérebro continuar. Caraca, ela começa a borbulhar de ideias. Eu postei nos stories sobre isso ainda, uma menina comentou, ela foi aluna do Pilares também, ela disse assim, pô, eu fui pro sítio nesse final de semana e voltei renovada. Porque, de fato, a gente vive num universo onde é informação, e você não tem um momento onde você não tá absorvendo a informação. Deixa o teu cérebro descansar um pouco às vezes. Ter um momento dele. Se fosse pra ter colocar... stand-by. Se fosse pra colocar a explicação neurocientífica, e que você encontra em vários livros sempre sobre isso, porque a gente tem os momentos, aquele livro, o Hiperfoco, trabalha isso pra caramba, ou Aprendendo a Aprender também. Tem vários livros que tratam, só que com nomes diferentes, né? Aí você tem a ideia do hiperfoco e do foco difuso. Ou seja, difuso, você não tá focando em nada. Porque a todo momento a gente tá focando em alguma coisa, seja na tela do celular ali. Ah, Madeira, mas eu tô indo rapidão. Justamente, você tá focando ali, você não tem momento em que você, só não tá focando em nada. Você tá de boa. Não existem momentos assim. E são nestes momentos que o seu cérebro tá lá consolidando as outras informações.
Fora o fato de que é extremamente eficiente para que você tenha ideias que emergem do seu cérebro e você muitas vezes resolve questões desses momentos e tudo mais. Teve no grupo da Elite uma menina mandou uma questão, eu achei a questão muito massa, porque era só um enunciado, não tinha fórmula nem nada, era uma questão de química. Eu não estudo vestibular, mas eu sou meio obcecado com o negócio. Eu percebi. Acho que a galera percebeu já. Eu acordei ontem e falei: não precisa nem de fórmula. A primeira coisa. Eu cheguei no escritório, catei um papel, catei a questão e resolvi. O seu cérebro ficou processando a informação. E por isso que é importante esse momento da galera ter, tipo, um modo avião, digamos assim. De simplesmente deixar as informações serem processadas, né? Eu defendo que você tenha, obviamente, uma obstinação por ser produtivo, por aproveitar o teu tempo, por exemplo... assim, a gente mora basicamente do lado do escritório. Não vale a pena ir de carro, não vale a pena ir de Uber, então eu vou sempre a pé. É coisa de, sei lá, menos de 10 minutos de caminhada, do CT do Pilares, né? E, porra, eu vou todo dia estudando podcast. Mas tem vezes, e eu falo, pô, não perca tempo, escute podcast. Mas tem vezes que eu simplesmente boto o fone no bolso, boto o celular na mochila e vou, sabe? E vou. De boas. Então é importante ter esse momento. Todo dia. Eu vi que você comentou. E é uma coisa que a gente sabe aqui no Pilares, porque além de ser o nome desse canal, também é o nome do método, que tem desafios. Esses desafios, assim, o que você acha que... Como eles funcionam e qual é o principal objetivo deles? Qual é o principal virada de chave que eles causam? Causar compromisso na pessoa. Isso é muito importante pro vestibulando de medicina. Muito importante. Que a pessoa, ela precisa render e precisa ter foco no estudo. E muita gente não tem por simplesmente não ter um compromisso tão grande assim, ou não ter alguém cobrando ela. E o desafio faz com que aconteça isso. Uma cobrança quase automática, né? Porque a partir do momento que você é desafiado, é difícil você dizer não. Eu lembro muito daquele filme De Volta pro Futuro que tem o Marty McFly, que ele é tipo o personagem principal, e ele aguenta tudo. Mas se uma pessoa desafiar ele, aí ele realmente faz o que ele é desafiado. Então, essa é a ideia, mais ou menos, as pessoas meio que se obrigarem a... Porque estão em um grupo, a importância desse ambiente, assim, o desafio. É exatamente isso. O Pilares, você acha que proporciona isso para as pessoas? Sim. Além de toda a questão do método e do passo a passo, por isso que é um treinamento, né? Tem também essa questão do acompanhamento. É uma parte muito importante, eu acredito também. Do ambiente. A gente tava conversando, eu tava lá com a cabeça na outra pergunta ainda, e tinha mais um ponto que o vestibulando toma como verdade, mas na verdade não, que é o lance do equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Eu conheço essa história. Eu não acredito que tem que ter equilíbrio. Não acredita que deve ter equilíbrio nesta preparação pro vestibular. Polêmico, mas continue. Eu não acredito que tem que ter equilíbrio. E o povo se engana. O povo se engana. O povo leva uma vida estudando pro vestibular de medicina, talvez até muitos, pelo tempo de jornada, e é entendível isso. Mas, pô, tem gente que vive na Disney, velho. Porra, tem gente que vive na Disney, velho. Sabe? A galera não consegue entender que, meu, vestibular é ano de vestibular e eu vou me matar de estudar por esse negócio aqui. Eu vou ter que abdicar de certas coisas. Porra, tem uma aluna do Pilares. Ela tava comentando no grupo, ela mandou um dia. Não lembro se foi da turma 14. Sim, ano de vestibular é 0 álcool, meu povo. E eu achei muito foda. Porque tem um monte de gente que simplesmente leva o ano de vestibular como qualquer outro ano. Tem gente que o ano de vestibular, inclusive pra medicina, o que não deveria de ser, mas é uma extensão do ensino médio da pessoa. Porra, aquela extensão do ensino médio de que é super normal. Nossa, você não vai vir com a gente pra tomar vodka com energético?
Pô, você tá na Disney, irmão. Tua vida é um morango. Para com isso. Entendeu? Então a galera tem o ano de vestibular como uma extensão do ensino médio. Não dá certo. E a pessoa pensa que é normal e não tem ninguém talvez pra acordar ela e falar, não é normal. A pessoa que vai passar lá não tava fazendo isso. Ou se tava, mas eu conheço fulano que passou e bebia todo final. É exceção. É exceção. E a exceção é o exemplo do burro. Sabe essa história? Não. Porra, é assim, ó, você vai lá e você fala assim. O que acontece é o seguinte, a situação é essa e acontece assim, 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 assado. Uhum. Aí o burro vai lá e levanta a mão. Mas fulano fez diferente. Daí, legal. Quantas outras pessoas têm iguais ao fulano? Só o fulano e eu que tô tentando. Burro. A exceção é o exemplo do burro. Faz sentido. Entendeu? E você acha que é possível? Essa aqui é um pouco polêmica. Você acha que é possível passar em medicina em um ano? De verdade. Sim, pra caramba. Mas Por que não seria? eu não sei, muita gente fala, demora 3, 5, não, 7. Um ano é tempo suficiente. Porra, um ano é tempo suficiente. Só que veja, existe uma grande diferença entre possibilidade e probabilidade. Quando você pergunta, você acha que dá? Você acha que, você tá perguntando, é possível? Eu falo, óbvio. Se alguém já fez, é possível. É diferente de a probabilidade disso acontecer é alta ou baixa. Por exemplo, é possível ganhar na Mega Sena? É possível. É provável? Não, não muito. É possível passar em medicina em 3 meses? Putz, eu não sei, acho que não. Porra, a mesma lógica da Mega Sena? É possível, não é provável. É possível, mas é pouquíssimo provável. Uhum. Agora, quando a gente trabalha com um ano, aí é muito diferente. É possível? É possível. É provável? Mais provável do que em 3 meses. Muito mais provável. Uhum. Então, aí o aumento dessa probabilidade vem do que você faz nesse um ano. Uhum. É tempo suficiente. Se a pessoa teve um ano muito bem feito, o restante, se ela precisar de mais tempo, vai ser para refino daquele um ano bem feito. Se não foi um ano bem feito, ela vai ter que fazer um ano bem feito. Deu pra entender? Digamos que ela faz um ano muito bem feito. Se ela não passar... De janeiro até o dia da prova, um ano... Ela estudou muito bem de janeiro até o dia da prova. E é tempo perfeito pra passar em medicina, mas não deu pra passar em medicina. Se aquele ano foi muito bem feito, a única coisa que ela precisa fazer no outro é refino. Só que a pessoa normalmente não faz refino. Então, digamos que o conteúdo que ela sofre estava lá no final do ano. Aí, nesse novo momento de estudo, várias vezes ela só vai chegar no conteúdo que ela sofre quando? No final do ano de novo. Final do ano. Porque digamos que ela siga um cronograma, o mesmo cronograma. Ou não mude nada, digamos Exato, assim. aí é um problema. Porque ela não entendeu que aquele outro ano era para refino. A não ser que a pessoa não tenha feito um ano bem feito. Aí ela precisa de mais um ano bem feito mesmo. Mas um ano bem feito é tempo suficiente. Se precisar de mais, é só para refino. E outra coisa, que você falou, tipo, do ano bem feito, e a gente também comentou um pouco sobre reta final. O que não pode faltar na reta final? Agora, por exemplo, nem é em novembro, a gente já tá em agosto. São poucos meses até lá. O que não pode faltar? Você conhece o princípio de Pareto? 80-20? É. Você sabe como surgiu esse princípio? Não. O Pareto era um cara italiano. Aí ele fez uns estudos. Ele estudava muita coisa. Tipo, ele tinha domínio de várias áreas. É o que o povo chama de polímata, né? Tem um estudo que ele fez em que ele pegou e viu que as terras da Itália, 80% das terras estavam na mão de 20% das pessoas. Caraca. Que relação louca. 80% das, é como se 80% do país estivesse na mão de 20% da população. De 20%. E ele reparou que em várias situações, digamos, 80%... Aí isso não foi ele, né? O povo começou a usar essa ideia do princípio de Pareto, do 80-20. Você pega, digamos, 20% do tempo, você usa... 80% do tempo, você usa 20% das suas roupas. 80% do que cai na prova tá em 20% das apostilas.
Tipo, se tu pegasse 80% da prova, pega qualquer prova, você vai lá nas apostilas e você vê onde estavam essas questões. Aí você vai juntando e tal, e tá em 20% das páginas das apostilas, digamos. Então, porra, esse princípio 80-20 significa que 80% do teu resultado vai vir de 20% dos teus esforços. Você precisa encontrar o que é esse pequeno detalhe que vai gerar grande parte do resultado. Os 20%. Os 20%. Uhum. E eu diria que na reta final, o 20% seria o simulado e o TVA. TVA. TVA seria a correção. É também parte do Pilares. Quem é aluno do Pilares sabe, mas pra quem não é, dá um simples resumo. Eu arriscaria dizer que a maior parte de quem tá escutando neste episódio não é aluno. Então, é o TVA, galera. Façam o TVA. É. Que é a correção do simulado com o método do Pilares. Transformando vacilos em acertos. Exato. Eu acho legal porque o TVA entre os alunos virou um negócio já... tipo, virou nomenclatura pra tudo, assim. Você vai fazer qualquer, tipo... Porque o TVA bonitinho lá, você classifica em 4 erros. E aí você corrige pra cada erro. Mas daí o povo fala assim, tem uma redação aqui... Tem que fazer o TVA. O que é o TVA? Ah, a prova lá. Tipo, o povo já... O TVA virou um nome tão legal, tão comum, que o povo já usa pra qualquer coisa. Tipo... É um código secreto dos pilarianos. Não, é tipo... eu vou fazer tal coisa que eu não sei o nome. Eu não sei como chamar. É TVA. TVA. Vou fazer o TVA. Fazer um TVA, entendeu? Fazer um TVAzito. E agora? Porque eu queria te perguntar. Tem muita gente que tá nessa história desse perfeccionismo do ano não foi bom. Então, ela foca no próximo ano ou ela vai com tudo agora? Não tem lógica num momento como esse, por exemplo, focar no próximo ano. Nenhuma lógica. Ah, Madeira, mas eu não vou conseguir passar porque medicina tá muito concorrida e eu não tô no ponto. Eu falo, não importa. Se você deixar pro próximo ano agora, você sabe que nesse momento do ano que vem você vai fazer a mesma coisa. Nesse momento do ano que vem você vai ter a mesma insegurança e você vai ficar se remoendo. A pessoa repete isso. Inclusive, talvez a pessoa que esteja cogitando nesse momento fala, nossa, a medicina não vai dar pra mim esse ano de novo, eu acho que eu vou deixar pro ano que vem. Besteira. Talvez ela repetiu esse mesmo comportamento no ano passado. Porra, ela não percebe aquilo que eu comentei antes, que a ideia é justamente nesse momento ela intensificar pra caramba. Ah, mas e se não der certo? Ué, não importa, você vai chegar mais preparado pro próximo ano. Porque se a pessoa tá cogitando lá pro próximo, digamos, né, quer dizer que pra ela aspira tanto em passar em medicina que não importa se ela vai passar agora ou no ano que vem. Ela tá alegando isso. Só que esse não é o momento pra focar no ano que vem. Esse é o momento pra ir com tudo pra essa prova. Porque esses 2 meses que faltam, 2, 3 meses, não vão fazer diferença numa preparação até a próxima prova. Se você tiver eles ou não importa. Então é como se pra próxima prova, passar em medicina, não importa se você vai começar em setembro, agosto, já no caso, ou se você vai começar em novembro, dezembro. É a mesma coisa. Então se o ganho em fazer isso é mínimo, reduzido, quase zero, não tem lógica. Porque o custo é muito grande. O custo pode ser você repetir o mesmo comportamento no ano que vem, pode ser você, talvez, não passar nesse ano quando você poderia passar num universo paralelo, digamos que você não tivesse largado. Então o custo é muito grande, o benefício é muito pequeno. É muito melhor que ela se mate para passar nessa prova e aí, se não der, ela trabalha pro ano que vem. Mas ela desistir agora, ela talvez comunicar pro íntimo dela que, ó, quando começar a dar errado, só se desistir. Quando começar a dar errado, é só você jogar pro próximo ano. Quando começar a dar errado agora, fica de boa, assim, ó. Ela começar a se colocar numa zona de conforto que talvez muitos estão nessa há 3, 4 anos. Profundo. Realmente. E um problema que a gente percebe, que eu tô lá sempre no CT do Pilares, que é o nosso... O lugar onde a gente tem os vestibulandos. As cabines. São as cabines de estudo onde a gente acompanha os vestibulandos de medicina. Eu percebo que... Isso é um negócio à parte. Tipo, existe o Pilares, existe o CT. A teoria dos conjuntos que a gente falou lá no início. O CT é um negócio extremamente exclusivo, que são as cabines do Pilares. Às vezes, uma preocupação que o pessoal tem é... Tá, mas tem muito conteúdo que eu não vi ainda.
tem muito conteúdo que eu não vi durante o ano. O que eu faço com esse conteúdo que eu não vi? Como que eu lido com essa parte para ter um resultado bom, razoável na prova? Mesmo não tendo me aprofundado tanto nos conteúdos do ensino médio, eu não tenha feito tanto esse básico bem feito que a gente falou lá no começo. O que a pessoa pode fazer? Duas coisas. Você vai ignorar vários e você vai aglomerar outros. Por exemplo, muita pessoa se desespera quando fala em tem muito conteúdo, porque ela pega óptica, digamos. Ela vai lá e olha assim, eita, eu tenho que trabalhar espelho plano, movimentos no espelho plano, princípios lá do movimento da luz. Aí eu tenho que trabalhar espelho, esférico, côncavo, convexo, tem que trabalhar a lente, tem que trabalhar. E ela começa a encher, tem que trabalhar prisma, tem que trabalhar dióptro. Meu Deus do céu, não vai dar tempo. Porque ela tá pensando que cada conteúdo, em vez dela olhar do alto e falar, pera, tudo isso aqui tá dentro deste conteúdo. É só eu jogar revisão óptica no YouTube e matar tudo em 2 horas, ou passar um sábado inteiro matando tudo isso. Então ela acaba tratando como vários conteúdos, quando na verdade ela poderia aglomerar os conteúdos e tornar muito mais simples. Entende? Então, e aí a outra questão seria ignorar vários. Sem dó. Sem dó. Ou a dó seria ver uma revisão zona, por exemplo. Digamos que você, em reações orgânicas, é muita coisa e você fala, meu Deus, não vai dar tempo e não sei o quê. Aí você vai lá, você coloca assim no YouTube, revisão reações orgânicas. Aí depois de passar um tempão vendo um monte de aula, você pesquisa só uma lista de reações orgânicas. Em vez de fazer uma lista de quando você hidrogena o negócio, em vez de fazer depois uma outra lista, reações no anel benzeno, uma lista reações no não sei o que, no composto tal. Bota uma lista pra tudo, tá feito o negócio. Essa seria a dó. Pra não pular sem dó, então ao menos faz isso. Entendi. E também, antes você comentou sobre simulado. Simulado é uma coisa que também entra na moda, assim como o estudo por questões. Eu faço simulado todo dia, eu faço simulado toda semana. Qual que você acha que é o principal benefício do simulado, digamos assim? O que o simulado vai trazer, principalmente nessa parte de reta final? Por que você indicou fazer isso na reta final? 3 coisas. Conhecer muito bem a prova, porque você pega a prova antiga que tu... De foco principal? O seu foco para simular. O outro, estratégia. E o outro, no caso, você desenvolver a tua estratégia. Você refinar ela, o que a gente chama de estratégia RCA, resistência, confiança e agilidade. E terceiro ponto, você focar em aumentar a sua nota através do TVA. Esses 3 pontos do simulado são importantíssimos. Explicando brevemente, né? Quando você pega numa reta final, digamos, e você faz simulado toda semana, usando as provas antigas do seu foco. Eu quero passar no Enem. Legal, você pegar as provas dos 5 últimos anos do Enem regular, dos 5 últimos anos do Enem PPL. Aí você vai se ambientar muito bem com o Enem. Você vai conhecer muito bem os padrões de questões. Você vai falar, eu já sei que vai ter uma questão da mulher que foi no mercado e encontrou garrafa de Coca-Cola, e aí tinha uma garrafa de tantos ml por tantos reais, uma outra garrafa de outros tantos ml por tantos. Eu queria saber qual era o melhor custo-benefício. Eu já sei que vai ter uma questão dessa. Então ela começa a reconhecer os padrões. Depois, o lance da estratégia é porque ela começa a conseguir chegar na prova após de fato simular a situação da prova, ela começa a ter resistência no dia para dar 3 horas e ela não querer ir embora. Ela começa a entender que é muito melhor ela fazer um tanto de questões, passar o gabarito e depois voltar fazendo as que sobraram. Ela começa a refinar tudo isso lá no Pilares, que a gente divide em estratégia de prova, né? Resistência, a confiança, de estar confiante para fazer o negócio, e a agilidade, ela se tornar mais rápida resolvendo a prova. O terceiro, que eu comentei, né, é porque através do simulado você tem um diagnóstico de quais questões você errou, e então você consegue evoluir muito mais, porque você trabalha aqueles conteúdos, óbvio que de acordo com a ideia do TVA, em que cada erro exige um tipo de estudo diferente. Por exemplo,
A pessoa que faz um simulado, ela vai ter erro que foi por falta de atenção, vai ter erro que foi por falta de conteúdo, vai ter erro que foi um conteúdo que ela nunca nem estudou. Então não adianta ela querer fazer o simulado e só olhar a resolução de todas as questões que ela errou. Ela não está corrigindo, ela está vendo a resolução, é diferente. Ela não está aprendendo, ela está vendo alguém que sabe fazer a questão, mas ela não trabalhou aquilo da melhor maneira. Então, o simulado traz esse fator importante também de aumento de nota, você aumentar a sua nota através do TVA. E uma coisa que a gente vê bastante é que a galera, você até comentou agora na parte simulado, a questão da confiança. Que às vezes a pessoa, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe os conteúdos, mas chega no dia da prova, nervosismo, ansiedade. O que você diria pra mudar essa situação? Pra esse nervosismo não atrapalhar o desempenho dela? Tá, vamos lá. Imagina que, pensa uma fábrica que pega aqueles metais, funde um metal no outro e faz alguma coisa de metal. Esquenta um metal lá 3.000 graus Celsius, não sei o que. E aí os metais saem derretidos, brilhando, e a pessoa tem que trabalhar numa fábrica daquela e ficar mexendo com metal fervendo ali, de fato, absurdamente quente, que se encostar nela, ela morre. Já pensou trabalhar num lugar desse? Derrete. Já pensou trabalhar num lugar desse? Imagina que tu chega lá no primeiro dia e o cara fala assim, ó, Bel, tá faltando EPI aqui. A gente tem uma luva própria, mas hoje, infelizmente, a gente não tem essa luva. Além disso, Bel, a gente também tá sem óculos, então você tem que tomar bastante cuidado. Pra não ficar cego. Isso, toma bastante cuidado, tá, Bel? E o nosso funcionário-chefe, que tá aqui há 5 anos, ele não pôde vir hoje. Então você vai ter que assumir o cargo dele. Tudo bem? Você pode ir ali fazer isso, só que lembra que não tem EPI, então toma bastante cuidado. Pra ele não seria problema, ele já tem prática, eu nem precisaria pedir. Mas pra ti eu vou pedir pra você tomar um pouco de cuidado, porque caso tu se machuque, a gente não tem plano de saúde. Eu sairia correndo. Eu simplesmente pude, né? Opa, falou, não, vou ficar aqui. Não daria um nervosismo absurdo? Daria um pânico absurdo. É a mesma coisa que você pegar, seus pais chegarem. Olá, Isabel. Filha, se apronta aí que hoje a gente tá indo fazer o vestibular ali, a gente vai te levar. Imagina o desespero. Ai, meu Deus. Então, Bel, se arruma aí, a gente tá indo lá e a gente vai te levar a fazer o vestibular, sabe? Ah, legal. Agora? Isso agora. E lembra também que essa prova, no caso, se você não passar, ela não tem outra semana que vem, né, Bel? É só no próximo ano. Então, se dedica lá, boa sorte, tá, filha? Fica com Deus. Só Deus mesmo pra ajudar. O que teria sido certo com o funcionário da fábrica? Ele ia entrando aos poucos, né? Não. O que seria o certo com a pessoa do vestibular que morre de medo, morre de ansiedade e tudo mais? Ela precisa construindo aquela confiança aos poucos, à medida que ela vai, por exemplo, no dia a dia dela, ela já faz várias questões. Ela suga até a uma das questões, igual a gente comenta no Pilares. Ela começa a se importar com quantidade. Ela faz 60, 70, 80 questões num dia. Isso sem aquela neura do estudo por questões. Ela faz várias outras coisas além das questões. As questões são uma etapa do estudo dela, óbvio que muito importantes. E não apenas a ideia de marcar um X na resposta certa, mas ela suga até a alma da questão, tal qual está escrito no Pilares, e faz todo o restante ainda, além das questões. Só que ela faz uma grande quantidade de questões no dia. Então, entre aspas, marcar a resposta certa para ela já foi indo. Além disso, ela começa a se inscrever para fazer provas como treineira ou até fazer provas que ela nem sequer quer passar. Ela começa a se inscrever. Por quê? É como se ela estivesse lidando com metal num simulador. Se ela se machucar ali, não tem problema. Ela nem queria passar lá. Ao mesmo tempo, ela vai internalizando, né? O chefe vai lá e fala, pô, tá trabalhando bem, daqui a pouco você pode ir pra lá, ó. Pô, tá trabalhando bem, daqui a pouco dá pra te promover e você trabalhar no outro espaço lá que é um pouco mais hard.
ela vai ganhando confiança ali. Da mesma forma, a pessoa que está estudando para o vestibular, ela vai e ela começa a entender que o bando de gente concorre com ela, quase sempre não faz as coisas de verdade, manadinha de vestibular, que nem estuda direito, ela começa, porra, mas eu tô ganhando confiança nesse negócio. Eu tô começando a perceber que, pô, eu tô batalhando por isso. Uhum. Ela vai se preparando também nessa ideia. Ela vai construindo essa confiança. Aí ela vai lá, toda vez que ela for fazer simulado em casa, né? Ela pega e ela coloca uma pitada de dificuldade que a gente chama. Ela coloca para terminar num tempo menor. Em ambiente controlado, ela vai se expondo àquilo. Tipo, sei lá, autoescola. Não? É a mesma ideia do funcionário que, à medida que o tempo passa, vai progredindo gradualmente. Uhum. Quando a pessoa chegar no vestibular, ela vai começar a tratar aquilo como apenas mais um simulado. E ela já vai estar acostumada. Eu diria que o principal ponto da prova é o costume. Quando aquilo lá já vira um costume pra ti, você já não sofre mais tanto. Óbvio, poderia falar de várias outras coisas. Por exemplo, se a pessoa não teve uma preparação tão boa, é óbvio que ela também não vai se sentir tão confiante. Uhum. Então, às vezes a preparação da pessoa é horrível. E a pessoa não sabe quase nada. É como se ela tivesse se enganado. É como se o funcionário tivesse virado pro chefe e falado, viu, eu já domino isso aí, pode ficar tranquilo, tá? Eu trabalhei, tive 2 anos de experiência, não teve. Aí o chefe fala, legal, então pode ir pro outro setor ali. Ela vai chegar se morrendo de medo, porque ela não se preparou para aquilo. Então, da mesma forma, a pessoa que tem toda uma preparação ao longo do ano que não é tão boa, e ela chega no dia, ela não pode querer que ela tenha a mesma confiança do que seria um ano inteiro de estudo muito bem feito. Faz sentido? Uhum. Faz sentido. De verdade. E depois de todo esse episódio, da gente conversando Calma, aqui... tem mais um ponto ainda. Da ideia de ansiedade. que é um fator bastante Eu importante. sempre gosto de trabalhar nessa ideia. Por quê? Talvez tudo isso foi feito, mas a pessoa ainda sofre um pouco. Sim. Aí ela sofre por conta do seguinte. Ela não fez um trabalhinho bem interessante, que é você dar uma apagada no cenário ruim, você entender que ele não é um problema tão grande e você elevar o cenário ótimo, o cenário da vitória. O povo faz sempre o inverso. Não passar, meu Deus do céu, vai cair o mundo. Ela eleva o pior cenário Uhum. e ela já nem esquece mais por que ela tá querendo passar em medicina. Ela não vê Ela já nem... a melhor alternativa, só a pior. Ela, não. Imagina que é o santinho, é o anjinho diabinho. Imagina que é uma régua aqui. Uma régua. Tem o espectro aqui. E aqui tem uma balança. Tem o lado e tem o outro. Uhum. Ela pega o pior cenário e joga lá em cima. E pega o melhor cenário e joga aqui embaixo. Então ela já nem pensa mais de por que ela tá batalhando nisso. Ela já nem pensa mais sobre como que vai ser quando ela passar em medicina. Ela não trabalha no dia a dia dela essa visualização. Ela simplesmente já esqueceu o melhor cenário. O melhor cenário seria ela passar. E ela elevou o pior cenário como se fosse o fim do mundo. Pronto. Essa pessoa, se ela fizer isso na reta final, digamos, ou no dia da prova, acabou pra ela. Ela pode ter feito todo o restante certinho. Só o fato de ela enxergar o pior cenário como algo muito ruim, aquilo vai fazer com que ela pense que tudo que ela trabalhou ao longo do ano já não valeu de nada. O que ela tem que fazer? Ela tem que começar a perceber, ela tem que fazer o efeito contrário. Ela tem que estar todo dia pensando, pô, como é que vai ser quando eu passar?
Porra, caraca, eu sei que eu vou passar e meu pai e minha mãe vão colocar uma faixa na parede de casa e eu vou contar para minhas amigas e eu vou poder postar no story lá, medicina, e aí a listinha, e depois da listinha, uma semana depois vai ter todas as fotos pintadas de tinta e não sei o que, e eu vou ver isso, porra, eu vou ficar vendo isso todo dia, e eu sei que, esse é o melhor cenário, e também se eu não passar, porra, eu vou viver isso aí de qualquer forma, porque eu não vou parar. Então, o pior cenário, eu sei que meus pais ainda vão continuar me incentivando, e se não incentivando, ao menos eles vão falar ali, olha, você vai ter que talvez sair do cursinho, mas você vai estudar em casa, porque você já sabe como fazer o negócio, não tem mais como pagar o cursinho. O pior cenário ainda assim não é um cenário tão ruim. Ninguém vai linchar ela, ninguém vai olhar na cara, você é burra. E se virar e falar, você é burra, vira dar outro tapa também, entendeu? Então, quando a pessoa começa a pensar no pior cenário, e ela é como se fosse tornar preto e branco o pior cenário, tornar ele tipo, sai, você não me incomoda. O pior cenário já não é mais um cenário horrível. Quando o cenário da reprovação não se torna mais um cenário horrível, porque ela foi trabalhando isso e vendo que não vai ser tão ruim assim, porque todo o problema trabalhado no ato do problema parece muito maior. Olhando em retrospectiva, tipo, você não passar no vestibular, você vai, tipo, eu não passei, sabe? Já não é mais... Você fala 10 meses depois, tipo, no passado não deu certo. Enquanto no momento meu Deus, eu não passei. E aí chora, e chora. 10 meses depois, eu não passei. A prova tava difícil, sabe? Já não... Todo problema, quando você olha pra trás, ele já não é mais tão grande. Tudo olhado... no ato, no momento, ou um pouco antes de acontecer, parece maior. Sejam problemas, sejam ideias, sejam vitórias, tudo olhado em retrospectiva parece menor, parece irrelevante. Que é como se ao longo da vida nós fôssemos crescendo, né? E cada vez vão vindo problemas maiores e os de trás vão ficando menorzinhos. E cada vez vai, da mesma forma que no joguinho, no videogame, vai aparecendo um monstro cada vez maior, vai aparecendo um chefão cada vez pior. E na vida é isso. Então, quando a pessoa pega o pior cenário, e o pior cenário já é tipo, eu só não vou passar. Sabe? A pessoa no terceirão. A pessoa que quer passar em medicina no terceirão e acredita que se ela não passar vai ser o fim do mundo. Eu falo, filho, ninguém quase passa direto do terceirão. Se tu passar, tu tá no lucro. Te contenta isso, tu não passar, pelo amor de Deus, e para de bitolar. Sabe? É tipo, mas se eu não passar em medicina, se tu não passar em medicina, teus pais vão sair contando pra tua tia feliz da vida que você fez a prova e foi bem, entendeu? E você, enquanto você vai ficar falando assim, porque eu estudei o ensino médio todo e eu vou precisar ir pro cursinho, os seus pais vão falar, olha, pra vizinha, pra amiga, a Julinha tá no cursinho, vai passar em medicina, e foi bem, acredita, faltou pouco pra ela passar. Então, é só você que cria o pior cenário. E aí, quando você fica criando esse pior cenário e que vai ser um negócio horrível, acabou a tua vida. Você vai morrer de ansiedade, você vai bitolar, e quando você faz o efeito total oposto, que é você perceber que se tudo der ruim, ainda não vai ser tão ruim, e cara... Quando você lembra, se der certo, ou melhor, quando der certo, para isso tudo que você está estudando, você vai estar no hospital, você vai estar nas aulas lá de anatomia. Caraca, vamos estudar todo dia, vamos se matar de estudar, entendeu? Além disso, você se motiva muito mais. O peso, é como se o peso do pior cenário e do melhor cenário fosse também o peso da ansiedade e o peso ao mesmo tempo da motivação, saca? Porque se o pior cenário tá sendo muito batido e você encara ele sempre como um negócio horrível e tudo mais, você começa a sentir ansiedade, porque se aquilo acontecer vai ser muito ruim. Enquanto o contrário, você começa a se motivar para que aquilo chegue logo. Você queria acabar o episódio antes disso? Então, a gente provavelmente já tá chegando nos momentos finais do nosso primeiro episódio. E eu queria te perguntar, última pergunta. Como fundador do Pilares, do treinamento para vestibulandos de medicina, o que é uma mensagem que você queria que ficasse gravada na cabeça do pessoal? Tipo, que eles acordassem de manhã e lembrassem disso. Não,
é isso aqui que o Madeira falou e faz sentido. Uma mensagem que você queria que realmente eles gravassem e guardassem. A frustração por um vacilo não pode ser maior que a vontade de recomeçar. Vou repetir, com mais calma, com mais ênfase. Você mandou um Eminem ali, a frustração por vacilo, lembra? Sabe que eu comecei a treinar escutando Eminem e eu percebi que é muito legal. E você largou o sertanejo, Madeira? Antes eu treinava escutando, tipo, Icari Gilmar, ou Guilherme, sabe? E aí eu comecei a treinar escutando Eminem. Lose yourself in the music, in the moment. I'm not afraid to take a step. Mas eu não abandonei o sertanejo, óbvio que não. Bom, a frustração por um vacilo não pode ser maior do que a vontade de recomeçar. Essa frase é muito top. Você sabe de quem foi o pensador que criou ela? É um pensador estoico contemporâneo. Teve um dia, numa reunião, acho que foi a reunião de inauguração da turma 14, e a gente tava falando de pensadores de estoicismo, e eu lembro que eu comentei assim, a menina falou, um pensador, ela não falou um pensador, não, ela falou o Sêneca, que era um filósofo estoico, falava algo parecido com isso, Madeira. Daí eu peguei na estante, assim, e falei, pô, estão ali, ó, os caras que você tá comentando. Mas tem uma outra frase também, que é interessante, acho que a gente tava falando, essa de fato dos filósofos estoicos, né, se você sofre antes que o necessário, você sofre mais que o necessário. Acho que era essa que a gente tava falando, uma coisa assim. Eu falei, mas tem uma outra também, a frustração por um vacilo não pode ser maior do que a vontade de recomeçar. Nunca deixe que a frustração por um vacilo seja maior que a vontade de recomeçar. E daí eu perguntei, sabe de quem é? Ela, acho que é do Epicuro, né? Eu falei, não, é minha, mas obrigado pelo elogio. Essa frase é você entender, não apenas pra jornada, pro vestibular, mas pra vida, porra. Tipo, você tem que entender que se você deixar com que aquele desânimo, que a frustração de fato por algo que deu errado, se você deixar que isso seja maior do que a vontade de você tentar de novo, a vida acabou. Não tem nem muito o que falar. Tipo, a pessoa fala, amanhã eu vou acordar às 7 horas da manhã, às 5 horas da manhã pra estudar, aí ela não acorda, daí ela simplesmente desiste. Daí ela não estuda ao longo do dia. Porra, perdeu já. Sim. Perdeu, teu concorrente passou, porque teu concorrente também não acordou. A diferença é que a pessoa não entende que todo mundo comete os vacilos, todo mundo se frustra e tudo mais. Só que a diferença da pessoa que passa e da que não passa é que a pessoa que passou, ela não deixou que aquele vacilo acabasse ferrando todo o restante do dia dela, o restante da semana, por exemplo. Então ela pegou, ela não acordou, mas ela rendeu o restante do dia todo. Tipo assim, o programa que eu vou acordar às 5 da manhã pra estudar e eu acordo às 8. Pô, você ainda tem até às 18 pra fazer um negócio acontecer, ué. O dia não acabou ainda. Então, feito é melhor que perfeito. Antes das 8 às 18 do que das 5 às 18. Se não deu certo, não te acorda e faz dar certo 5 às 18. Deu, para de choramingar, entendeu? Nunca deixe que a frustração por um vacilo seja maior do que a vontade de recomeçar. Também podia ser, pare de choramingar e faça. Então, acho que já passamos de 1 hora, estamos quase em 1 hora de conversa. Acredito que essa vai ser mais ou menos a duração dos nossos programas, né? Depende. Você sabe que assim, não existe episódio longo, existe episódio chato. Verdade. Se nós ficar 3 horas aqui, vai ficar 3 horas e vai ficar bom. Vai ficar 3 horas escutando. Entendeu? Mas enfim, um primeiro episódio. Ótimo, episódio piloto. Episódio piloto do Pode Aprovar. Bom, não sei onde os senhores estão escutando, mas comentem o que vocês acharam do nome. Sim. Muito criativo. Você pode ver, pela primeira vez a gente fez algo que não tinha PQA envolvido. Verdade. Pela primeira vez a gente foi criativo? Pela primeira vez a gente não usou pilares que aprovam. Era sempre, tipo, a gente fazia Tinder, daí era o PQA, pilares que apaixonam. Podcast que aprovam. A gente não usou o PQA, o acrônimo, como... É acrônimo que fala, né? O PQA seria um acrônimo, uma sigla. Uma sigla, eu acho. A gente não usou pela primeira vez. Então, comenta o que acharam do nome, sugestões de novas pautas. Vai ser sempre... A gente tem a Bel como nossa jornalista para que vocês entreguem... A minha pauta está aqui. Ela é a pessoa do script, ela é a pessoa da pauta e eu sou a pessoa que
do nada falam... Tem gente que vive na Disney, né, Bel? Então eu acredito que vai ser um... Eu já tentei pôr ele no script, mas às vezes Eu não acredito que funciona. vai ser um contraponto legal, porque eu sou bastante criativo. Eu sou criativa. Não seria criativo, eu sou... Extrovertido? E você é a pessoa que pensa no negócio antes, então dá a combinação perfeita. É. Entendeu? Acredito. Eu construo a caixinha e o Madeira fica dentro da caixinha. Exatamente. Muito bom. Não esqueça de se inscrever, seja lá onde você esteja escutando, para que você Isso. possa ter acesso aos novos episódios. Exatamente. Também não perder nada. E se inscrevam no canal do Pilares que aprovam que a gente está... Isso, no YouTube. Mas No acho que YouTube. grande parte escuta no Spotify também. E também, gente, se você tá no YouTube, comenta aqui um próximo tema ou um insight que você teve, às vezes, porque a gente pode fazer um episódio baseado no seu comentário. Então, seria muito legal se você comentasse aqui e, quem sabe, fosse um roteirista Lógico. do nosso podcast. Então, meu povo, muito obrigada. Eu te parabenizo por você ter acompanhado até aqui e passado esse tempo com a gente, dedicado essa quase uma hora pra só pra você. A gente não sabe direito quanto tempo deu, mas meus parabéns. A pessoa não perdeu tempo, ela escutou o podcast. Ela não perdeu tempo, ela escutou o podcast e se dedicou pra aprovação dela. Exatamente. Então. Até o próximo episódio. Essa foi a Bel e esse foi o Madeira. Até mais, gente.